Oi, gente. Boa noite, porque eu tô gravando de noite, tá começando a anoitecer e, como eu disse nos meus stories anteriores, eu queria apresentar uma novidade para vocês. Mas para apresentar essa novidade, eu preciso de um pano de fundo, eu preciso que vocês entendam da onde, para onde, por quê e para quê. E no início desse ano, a minha vida passou por uma grande transformação. Eu tive que enfrentar situações muito pessoais, particulares, que me transformaram completamente, que mexeram, remexeram e trouxeram muitas questões à tona. E ao mesmo tempo eu tive que sobreviver a tudo isso. E quando eu estava passando por todos esses problemas pessoais, familiares, tinha um sentimento e eu dizia assim: se eu passar por isso, eu nunca mais vou deixar de cuidar das pessoas. Se eu passar por isso, eu vou amar as pessoas e eu vou viver para cuidar delas. E aí, passados 6 meses, quando a minha vida praticamente como uma fênix, ela desmoronou e está começando a nascer de novo. Eu tomei a decisão de começar a me botar no mundo como uma voz de esperança para as pessoas. E aí o vídeo de hoje é para apresentar para vocês o meu novo projeto. E sim, eu preciso encarar, eu sou essa pessoa de projetos. Eu sou a Tia Pri, eu sou Priscila, mas eu sou alguém que precisa entender que está no mundo para fazer a diferença na vida das pessoas. Não que eu tenha muito para oferecer, não. Essa é talvez a razão pelo qual eu me calei durante todos esses anos. E aí, quando eu não me aguentava, eu ia lá e fazia um videozinho, fazia uma coisa aqui, uma outra coisa ali, que era uma sensação, assim, eu queria pincelar um pouquinho daquilo que eu acredito ser a minha missão de vida. Mas aí eu olhava para o que eu tinha para oferecer, eu olhava para as minhas condições, eu olhava para o físico, eu olhava para o rosto, olhava para o corpo das pessoas que eu admiro gravando vídeos e eu pensava que eu não era como elas. Eu olhava para o melasma que eu tenho na pele, eu olhava para as minhas dificuldades de dicção e olhava para os inúmeros diplomas que eu achava que tinha que ter para oferecer uma mensagem de esperança, de autoconhecimento, de ajuda, e eu acabava desistindo, aquilo se perdia. E eu olhava para quão pequena eu era e tão grande é a imensidão, um mar de gente precisando de alguém que lhe dê um apoio, que lhe dê uma mão, que lhe dê um abraço, e eu deixava isso para depois. E aí, de repente, na minha vida, o depois parou de existir. O depois ele passou a não fazer parte, porque eu tive que passar praticamente 6 meses da minha vida vivendo um dia de cada vez. E eles vinham pesados, carregados, cheios de dificuldade. E aí eu tinha vislumbres de esperança, vislumbres de alegria, vislumbres de certeza de que ia dar tudo certo, mas daqui a pouco desmoronava mesmo. E aí quando eu me segurava no tijolinho, falava assim, tô agarrada aqui, sabe? Meio Titanic, é aqui que eu vou me segurar, que aqui vai dar para ficar mais um pouquinho. Aquele pedacinho de isopor que estava comigo na água também se esfacelava. E aí eu tive que ver a minha vida realmente indo abaixo. E aí tem gente que fala, não gosto quando você fala assim. Eu falo, eu gosto sim, tá tudo bem. Porque quando a gente vai para baixo, a gente fica perto do chão. O chão e a terra são os lugares que germinam. É da terra que a água brota. É da terra que a semente vem. Então, assim, se eu achava que estava aqui aos 42 anos, não financeiramente, profissionalmente, nada disso, mas se eu achava que havia uma estrutura sobre mim e ela ruiu, eu não fui no buraco sem fundo, eu fui para o chão. Eu não sei se você sabe, mas pela nossa ancestralidade, por tudo que a gente acredita, a terra é o nosso lugar de nascimento. Quando a Bíblia fala de como o homem foi formado, há uma história que conta que houve uma mistura de barro. E barro é o quê, gente? Barro é terra. Então, se eu vou para o chão, eu estou mais perto de começar. E reinícios talvez sejam as coisas mais curadoras e incríveis que aconteçam. Porque as mudanças, elas vêm assim, elas te engolem. E você fica tentando se segurar. A sensação que eu tinha é que eu tinha entrado num tobogã e que ele era interminável, porque toda vez que eu tentava
vislumbrar uma luz que ia acabar aquele túnel. Ele dava mais uma curva e descia mais um pouco, mas de fato não chegava numa água refrescante. E por muitas noites eu chorei achando que essa água não ia chegar. E eu tive medo de faltar muita coisa na minha vida. E aí eu percebi que talvez as coisas que eu mais temia que faltassem eram as mais insignificantes. Porque quando eu percebi que podia me faltar o que era mais importante, que são as pessoas que a gente ama, do jeito que elas são. Porque quando você está muito perto de perder alguém que você ama, e você sabe que aquilo pode ser irreversível, até o defeito daquela pessoa que te irritou a vida toda dói, porque você sabe que vai sentir saudade. E aí você começa a ver o que realmente faz sentido, o que realmente faz o seu coração bater, o que é capaz de te tirar da sua zona de conforto, o que te faz abrir mão de qualquer coisa para que você viva e esteja naquele lugar com aquelas pessoas, com aquilo que você realmente ama. E aí você entende que casa é passageiro, carro é passageiro, títulos são passageiros, algumas amizades que a gente acha que são super importantes, nós vamos sobreviver sem elas. Mas sem as pessoas que a gente ama, que nos dão base, que nos dão força, que nos dão fôlego, nós nos tornamos inexistentes. E aí, passando por tudo isso, eu precisei de alguma forma descobrir a minha companhia de uma maneira que talvez eu não conhecesse. Porque eu sempre fui a libriana, a pessoa das reuniões, a pessoa dos encontros, a pessoa das festas, a pessoa que está pronta para sair a qualquer momento do dia, a qualquer hora, para fazer qualquer coisa, porque eu queria estar sempre rodeada de gente, porque o social me alimenta, as relações com as outras pessoas, o contato com elas me traz vida, me traz alegria, me traz vitalidade. E de repente eu tive que ficar fechada e eu não podia abrir, porque abrir para muita gente significava ruína, significava dor, significava machucado. E aí eu tive que descobrir quem eu era de verdade. Ou pelo menos eu estou tateando essa possibilidade, porque cada dia eu vislumbro coisas que eu não sabia que eu era, que eu não sabia que eu tinha. Coisas boas que me fazem me admirar e falar, caraca, tem uma esperancinha aí para você. Outras não tão legais, mas eu consigo me perceber e descobrir que pela primeira vez na minha vida eu existo. E eu me basto. E as pessoas que estão comigo, e as pessoas que estão chegando na minha vida, elas não vêm mais amarradas por uma corrente de dependência, de necessidade, de autocompaixão ou até mesmo de carência, porque eu ficava ali insistindo para manter amigos, insistindo para manter pessoas, engolindo um monte de sapo, cuspindo borboleta, para dizer que queria estar naquele lugar, queria estar com aquelas pessoas, e aí valia qualquer coisa para não estar sozinha. E aí hoje fica diferente. Hoje, para me tirar dessa solidão, tem que valer muito a pena, porque é nesse deserto que eu me achei. É no meio dessa areia que eu feri os meus joelhos, mas foi nessa areia desse deserto que eu descobri o som das estrelas, que eu descobri o brilho do luar, que eu descobri o gosto, o sabor, a perfeição de uma água fresca. E aí você deve estar falando, Priscila, você vai falar de religião? Não, eu não vou falar de religião. Eu vou falar de energia, eu vou falar de vida, eu vou falar de vontade de viver, de recomeçar. Eu vou falar de criar uma corrente de, ei, olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa, com a esperança de que essa coisinha que veio aqui no meu coração possa trazer um quentinho no seu também. E aí a gente consiga fazer uma comunidade de gente que escolheu se curar. Escolheu se curar para que o mundo seja um lugar melhor. Eu escuto muita gente dizendo como o mundo é horrível, como o nosso planeta é horrível, como o nosso país é horrível. A gente olha para a política, a gente olha para um monte de coisa e realmente é complicado. Mas a gente precisa entender uma coisa. Há em nós uma possibilidade de vivermos um mundo melhor. Isso não é utopia.
O mundo se vislumbra daquilo que eu sou. Quanto mais eu consigo encharcar o mundo daquilo que eu sou como pessoa, muito melhor eu consigo enxergar o próprio mundo. E aí a gente vai entender qual é a novidade. A partir de hoje, eu inauguro com vocês uma nova fase. Eu vou entrar com um novo canal e eu quero apresentar ele para você também. E pedir o seu apoio, a sua participação, a sua interação. Se alguma coisa que eu falo toca o seu coração, eu quero saber. Eu quero perceber que existe alguém que ainda pode ouvir. E não é para ficar famosa, não é para ser blogueira, não é para nada disso, mas é para transbordar aquilo que eu trago dentro de mim. Eu sei que vem hater, vem crítica, vem autocrítica, vem olhar o vídeo e ver um monte de defeito, e ver falas que eu queria trocar e falar de uma forma diferente, mas mais do que isso, vem transbordar aquilo que eu sou. Esse canal, essa conta, ela vai se chamar Miraki. Miraki. Se escreve assim, M-E-R-A-K-Y. É uma palavra que deriva do grego, é uma palavra milenar, que ela significa muito para mim. Porque Miraki significa que tudo que você põe a mão, você deixa um pouco de você. Tudo que você executa, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você constrói, tudo que você não fala, você transporta a sua energia, você transporta a sua essência, você põe de você naquilo. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso estar consciente, eu preciso estar aqui, porque eu estou fazendo algo e eu estou deixando uma marca, eu estou deixando um rastro. E daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, como eu vou olhar para isso que eu deixei? Eu vou me orgulhar do caminho que eu fiz, das minhas próprias vitórias, das minhas construções, porque eu fui fiel a mim mesmo e plantei a minha essência em tudo que eu botei a mão? Ou eu vou estar depressivo, frustrado, magoado, porque eu me omiti o tempo inteiro. Por medo de errar, eu escondi a minha essência. Por medo de falhar, de ser criticado, eu fiz como a maioria e não dei o meu jeito, o meu toque, a minha forma, as coisas que eu amo e faço e acredito. E aí, pensar que tudo que você faz leva a sua essência, faz a gente entender por que alguns lugares tinham tudo para serem maravilhosos e são horríveis. Por que algumas empresas tinham tudo para explodir e vão abaixo? Por que alguns atendimentos tinham tudo para ser ótimos, mas são caóticos? Porque há alguém ali que está em desequilíbrio. E se eu estou em desequilíbrio, o meu desequilíbrio vai passar para tudo. Eu não vou entregar aquilo que eu fui chamada para fazer nesse mundo. E se tem uma coisa que eu e você fomos chamados para fazer nesse mundo, independente da crença e da religião, se tem uma afirmação unânime que todos nós acreditamos, é que nós estamos no mundo para desenvolvimento e relacionamento. Relacionamento entre amigos, família, homem e mulher, mulher e mulher, seja lá o que for. Relacionar-se talvez seja a função principal de vitalidade do ser humano. Por isso que após aquela historinha lá da criação do Adão, imediatamente foi-se construída, foi-se preparada, foi-se forjada da essência de Adão uma companheira, para que ele tivesse com quem viver o seu propósito. Então, é isso. Durante 30 dias, eu vou aparecer na sua timeline para falar daquilo que eu estou pensando, sentindo, vivendo, fazendo. Eu espero me conectar com você. Espero ter você aqui pertinho de mim. E que a gente possa juntos dar a mãozinha, respirar, acalmar o coração e continuar a nossa jornada. Não sabe o que fazer hoje para ter seu coração em paz? Mira aqui. Eu estou com você. E vai dar tudo certo.